No módulo anterior, entendemos o texto e iniciamos a sua montagem. Vamos retomar esse processo de criação. Começamos este módulo agora por um detalhe muito importante: o tom do texto. Não, ainda não é o tom da interpretação. Eu estou falando do tom do texto. De que forma o texto fala, ainda escrito. A escolha das palavras precisa ser bem feita, precisa ser descontraída, ou melhor, as palavras precisam ser descontraídas, neutras ou mais informais, ou formais, depende. Isso é fundamental para que o anúncio tenha boa recepção em quem ouve, além de ser mais fácil de entender. Por que eu disse formal e informal? Há textos que precisam ser formais, como, por exemplo, os textos para anúncios de propaganda, anúncios de prefeitura, por exemplo. Isso nós vamos ver mais lá na frente. Eles têm que ser formais. E aqueles mais informais, até coloquiais, né, que são os de loja, normal, enfim. Nós vamos ver isso, as diferenças depois. Vocês viram que no texto que desenvolvemos no módulo anterior, além do rascunho oferecido pelo cliente, nós incluímos algumas palavras e pequenas frases de efeito para destacar e valorizar o texto. Foram palavras simples, comuns a todo mundo, isso que torna o texto popular. É isso que torna o texto popular. Não adianta fazer um texto rebuscado, com palavras sofisticadas, para uma propaganda de rádio ou de rua. Poucos irão entender o que você está falando. Todo texto tem que iniciar com uma palavra ou frase que chame a atenção, senão ninguém vai ouvir. Isso chama-se gancho. Para prender o ouvinte no restante da mensagem, usamos esse gancho. O ouvinte vai decidir em pouquíssimo tempo se ele vai prestar atenção ao comercial de rádio, de rua ou não. Então comece com um gancho para manter o ouvinte interessado. Quando eu falo ouvinte, não é só o ouvinte de rádio, é aquele ouvinte que está em casa quando o carro de som passa na rua. Ele é ouvinte. Você pode abrir o anúncio com uma palavra forte, uma frase forte ou uma pergunta que fale diretamente com ele, com o ouvinte. No texto que desenvolvemos no módulo anterior, começamos com a palavra atenção para chamar o ouvinte para o comercial. Atenção! A Casa das Máquinas está fazendo uma promoção incrível. Mas você pode iniciar com uma pergunta. A pergunta tem um apelo mais forte para prender o ouvinte se ele for um potencial interessado naquele anúncio que está sendo anunciado. Assim, você está pensando em comprar uma máquina de lavar novinha? Se a pessoa fizer parte de um grupo de pessoas que tende a comprar uma máquina de lavar, vai prestar atenção sem dúvida. A pergunta pode chamar a atenção também de alguém que não está prestando atenção, mas que não está pensando em comprar uma máquina, mas pode até pensar a partir do momento que ouviu a sua pergunta e resolver ir na loja dar uma olhada, se o seu comercial for bem feito. Se a propaganda conseguir levar o cliente até a loja, já conseguiu seu objetivo. O resto é por conta da loja, é por conta do vendedor. Eles que se virem. Você faz o seu trabalho, você faz o texto, você anuncia, você na rádio, você faz a sua parte, ou você sai rodando na rua fazendo a sua parte no som de rua, no seu alto-falante. E daí você consegue levar o ouvinte lá na loja para ver a oferta que você anunciou. Parabéns! Você completou a sua missão, você fez a sua parte. Agora, vender é lá com o vendedor, né? Ou com o dono da loja, enfim, quem atender o cliente. Se ele conseguir vender, parabéns para ele. Se ele não conseguir por um problema ou outro, o problema não é seu. Você anunciou, fez a sua parte, agora a loja que faça a parte dela. Eles que se virem. Voltando na produção do texto, uma terceira opção é iniciar com um elemento inesperado, como um som diferente e chamativo. Aposte na criatividade.
Texto de propaganda não pode ser algo engessado, que tem que seguir uma fórmula. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, invente, tente, né? Recrie, crie, invente, reformule. A criatividade é o limite. Vale tudo. As diferentes propagandas, vamos ver agora. Nem sempre uma propaganda possui a intenção de fechar uma compra imediatamente, de fazer venda imediata, como as propagandas de ofertas, como aquelas de mercado. É muito comum que empresas façam divulgação de seus produtos e serviços apenas para tornar uma marca conhecida e fazer com que o público acesse um site ou até visite a loja para só depois realizar uma compra, quem sabe futuramente. Quem faz isso são as grandes empresas, como bancos, shoppings, por exemplo. Agora, a loja de roupas, calçados, confecções, açougues, mercados, pequenas empresas que precisam de venda imediata, dificilmente, raramente, quase nunca fazem propaganda só para valorizar a marca, os chamados anúncios institucionais. Eles precisam vender, senão vão nadar e morrer na praia. Vamos então continuar com a produção do texto. Nós podemos mudar a ordem da fórmula que aprendemos no módulo anterior. Vamos relembrar o texto. Atenção! A Casa das Máquinas está fazendo uma promoção incrível. Aí entra as ofertas, a máquina de lavar, o liquidificador Britânia. Aí tem mais, geladeira Consul 260 litros, R$ 1.800. Entrega grátis e somente nesta semana. Vá hoje mesmo, aproveite. Casa das Máquinas, Rua da Esperança 950, Centro. Tem outros meios, né, claro, de interpretar o texto, não só desse jeito que eu estou fazendo aqui, mas isso nós vamos ver depois. Que tal outra versão de escrita, começando pelas ofertas? Pelas ofertas. Será que dá certo? Dá sim, veja. Ó, não é comum, mas você pode fazer. Uma vez ou outra, que tal? Se o cliente gostar, aí melhor ainda. Máquina de lavar roupa tanquinho somente R$ 450. Barato demais. Mas é somente nesta semana na Casa das Máquinas. Não é só isso. Liquidificador Britânia por apenas R$ 120. E tem geladeira Consul 260 litros, R$ 1.800. O restante permanece o mesmo, né? Tudo em 12 vezes sem juros e tal, entrega grátis no cartão. Vá hoje mesmo, aproveite! Aí termina o texto com o endereço Casa das Máquinas, rua tal, e barará, barará. Chamamos a atenção no gancho para o preço barato de um produto no início e fomos citando os demais na sequência. Mas e se começarmos o texto pelo endereço? Endereço? Pode, pode. Mas o endereço não é a última coisa de um texto? Geralmente é, mas não, se não quisermos que seja o primeiro. É claro, ou melhor, não se não quisermos que ele seja o último e queremos que ele seja o primeiro. É claro que não fica um texto comum, será algo mais assim rebuscado, podemos até dizer, né? Mas podemos começar pelo endereço, sim. É só inserir as palavras certas para começar por ele. Ficaria mais ou menos assim. Na Rua da Esperança 950, centro da cidade, está a Casa das Máquinas com um mundo de ofertas esperando por você. Aí entram as ofertas. Viu como dá? E para encerrar o texto, tudo em 12 vezes sem juros no cartão, entrega grátis e somente nesta semana. Vá hoje mesmo, aproveite. Tudo é válido, desde que faça sentido e seja aprovado pelo cliente. Se o cliente, você faz o texto, mostrou para o cliente fala, bala, mete fogo aí, pronto, acabou. Tem cliente que não gosta de nada diferente. Gosta das coisas no feijão com arroz, se você mudar qualquer coisa, dá vontade de mandar ele comprar feijão, não é? Mas é melhor não, deixa quieto, porque o cliente sempre tem razão. Porém, é bom estar atento, porque pode acontecer de o cliente querer algo que vai colocar a sua capacidade em risco, viu? Certa vez deixei de atender a um cliente que queria que eu fizesse um comercial imitando um gago. Gente, pelo amor de Deus. Eu senti que da maneira que ele queria,
eu estaria zombando dos gagos e a loja dele também. Eu tentei convencê-lo, olha, não vai ficar legal isso aí, não vai ficar bem para sua loja. Eu tentei convencê-lo a não fazer daquele jeito. Ele não cedeu. Não, eu quero gago porque eu vi isso não sei na onde. Ficou de me mostrar, mas não mostrou até hoje. Eu não aceitei. E ele não encontrou ninguém que fizesse para ele. Depois, tempos depois ele me encontrou e disse, olha, aquele negócio lá e tal, eu estava errado. E tal. Mas daí a gente já nem... Eu já nem estava mais trabalhando com esse tipo de coisa na praça dele. Nesses casos, é melhor perder um cliente do que perder vários e ainda correr o risco de virar chacota nas redes sociais. O povão cai de pau. Você sabe disso. Hoje a coisa tá... Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Né? Brincou com o defeito das pessoas... É um problema sério. Isso não se faz de forma alguma. Não se brinca com cor das pessoas, com raça, não se brinca. Eu vou falar nisso em outra aula, quando eu abordar a animação de porta de loja. É um problema sério esse negócio de mexer com a vida das pessoas, principalmente com problemas pessoais. Não se faz isso. Gente, é importante perceber que o texto de propaganda, ou qualquer texto escrito, possui uma melodia não cantada. É a seleção de palavras eufônicas. São palavras agradáveis de se ouvir, palavras melodiosas, suaves. É preciso escolher palavras que se encaixam bem. O contrário de eufônico é cacofônico. Palavras que não soam bem quando são pronunciadas juntas, como, por exemplo, porcada. O cara faz um texto lá, manda um texto para você e você escreve assim... 50 centavos por cada um. Pô, porcada, dá a impressão que você foi um monte de porco. Né? Buscar alho. Você pode ir no mercado buscar alho. Se você fala buscar alho bem rápido. Eu não vou falar aqui não. Fala aí para você ver como é que fica. Ou então, uma mão. Dentro de repente, uma frase da sua propaganda, você coloca lá uma mão, né? A loja tal é para você uma mão na roda. Não é feio, mas uma mão dá a impressão que é uma fruta, uma mão. Então a gente tem que evitar essas palavras que acabam formando a tal da cacofonia. Ou seja, é a junção de duas palavras que dá a impressão de ser uma outra coisa e às vezes coisa feia. Também é fundamental saber quando usar palavra forte. Né? Ou quando a palavra é doce, quando a palavra é musical, ou quando a palavra é emocional. Tem que saber usar e saber dosar. É bom treinar variações e o uso de palavras. Pesquise verbos de ação. Você vai encontrar inúmeros verbos de ação para usar na propaganda. Mas cuidado para não utilizar verbos e outras palavras que não são usadas na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem povão. Vá treinando até ter facilidade para criar qualquer texto. E aqui termina essa aula. Até o próximo módulo. Até lá.